Doutor, eu perguntava se os cuidados com as síndromes gripais são os mesmos que a gente precisa ter com a Covid-19. Uso de máscara, distanciamento, coisas que às vezes as pessoas ainda não estão respeitando, mas agora temos mais um recado aí para reforçar essas medidas, né? Sem dúvida, qualquer síndrome gripal, o que é o importante? A pessoa que tem sintoma, tosse, febre, secreção nasal, dor de cabeça, queda do estado geral, ideal é que ela se resguarde, se isole, higienize-se bastante, mantenha as cavidades orais e nasais sempre muito limpas, evite espirrar na mão sem se higienizar, use sintomáticos comuns, bem, alimente-se bem, busque dormir bem adequadamente. Nesse período, claro que nós estamos vivendo uma pandemia, o ideal é se testar. Teste do laboratório, teste da farmácia, teste do hospital. E é claro, é Covid, é influenza, esse isolamento tem que ser ainda mais intenso. Do ponto de vista de procurar o hospital, a emergência, existem sinais de alerta. Nem toda gripe, nem todo resfriado, você tem que ir para a emergência. Mas o paciente está fraco, a febre está persistindo, não melhora, tem muita secreção, a oxigenação está baixa, o paciente está cansado, são sinais de alerta que o paciente precisa procurar assistência médica. Temos que lembrar que existe a telemedicina. O paciente pode ter um telefone, muitas vezes quando ele tem acesso a alguns programas públicos, outros programas da medicina privada, isso já ajuda bastante também, ele tem uma orientação. Doutora, o Wendy pergunta, uma criança cujo avô e o pai fazem tratamento de trombose, ela pode ser vacinada? Tem algum risco? Eu aproveito para perguntar à senhora em relação à vacinação de crianças, o índice continua bem baixo aqui na nossa capital. Em relação à trombose, a vacina não tem nenhum risco de trombose. A trombose, ela é mais um fator de risco para o paciente ter complicações se ele se infectar com a Covid. Então não tem nenhuma contraindicação. Trombose, problema cardíaco, respiratório, tudo isso faz com que essa população tenha uma chance ainda maior de complicar-se, se infectar. Então tem que tomar a vacina mesmo. Isso tudo foi a informação mal enfrentada pela população, informação ruim, negacionismo. Então vamos esquecer, isso é coisa do passado. Tem que vacinar, é a vacinação que salva e é a vacinação que vai fazer com que a pessoa não tenha a forma grave da doença, não necessite de internação e evita o óbito. Sobre as crianças, o número ainda é pequeno porque as vacinas chegaram agora há pouco, nós temos menos de uma semana e nós não temos ainda o número suficiente para vacinar todas as crianças, mas nós teremos. O mais importante é, de acordo com a disponibilidade em cada município ou estado, nós deveremos sim vacinar hoje todas as crianças da faixa etária entre 5 e 11 anos. É uma vacina extremamente segura, dotada de uma eficiência tremenda e ela vai evitar muitas hospitalizações e mortes. Nós estamos registrando um aumento significante do número de crianças internadas pela Covid-19 e a vacina é a arma mais segura. Infelizmente aqui na capital, doutor, nós tivemos aí um problema, as vacinas chegaram na temperatura que não é a ideal, que não é a recomendada, isso gerou aí também muita preocupação, mas o Roberto, ele traz uma pergunta sobre o tempo correto para se tomar a terceira dose, e o Ronaldo, que disse que inclusive já atendeu a senhora aqui em Goiânia, ele é cabeleireiro, pergunta, diz que foi diagnosticado com Covid, está em quarentena depois de uma semana de repouso, ele precisa de um novo teste para saber se se livrou da doença? Tudo bom, Ronaldo? Que bom ver você por aqui. Então, é o seguinte, importante, sobre o isolamento. Esta doença, ela é nova, essa variante Ômicron, que a gente sabe é que ela contamina mais nos primeiros 5, 6 dias. O que é o ideal se você puder ficar de repouso? São 10 dias, para que você saia tranquilamente sem risco de contaminar ninguém. Por conta de vista da pressão socioeconômica, por conta desse risco, os países, Estados Unidos principalmente, aí o Brasil seguiu, eles acabaram reduzindo o tempo recomendado de quarentena para em torno de 7 dias, desde que você esteja sem febre, sem sintoma respiratório, nas últimas 24 horas. Mas o ideal, se você puder ficar, é manter os 10 dias de isolamento. Certo. E o tempo para a terceira dose? 4 meses, isso mesmo, doutora?
Depende. Hoje nós estamos com um programa aí de booster e de reforço para grupos com comorbidades, mas isso vai virar uma lógica para todo o país. A gente sabe que para enfrentar a variante o ideal é ter 3 doses e o intervalo recomendado será 4 meses. A Maiara Cardoso, quais impactos das síndromes ou dessa variante Ômicron para as gestantes? Existe um risco maior para as mulheres grávidas, doutora? A gestante sempre é bastante complicada quando infecta pela Covid-19, porque nós temos que cuidar dos dois, da mãe e do bebê. Muitas medicações não podem ser utilizadas, as gestantes podem ter uma forma mais grave, pode acelerar o trabalho de parto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a gestação. Nós temos que realmente ter as gestantes vacinadas, ter muito cuidado em termos de isolar os sintomáticos das gestantes, e sempre a gestante é considerada um grupo de risco. A gente conhece pouco a Ômicron, os casos com gestantes são poucos, mas são preocupantes.